Capítulo 317 Escapando da solidão. Os regulamentos escolares da escola preparatória Hero declaravam que todos os alunos tinham a mesma posição enquanto estivessem nas dependências da escola. Conteúdo patrocinado. Contudo, a escola não existia completamente isolada do mundo exterior, ficava na capital do reino, e 1/3 de seus alunos viajavam de suas próprias casas em vez de morar nos dormitórios da escola. Diante disso, era difícil para um aluno que cresceu em favelas agir como se fosse igual aos alunos de famílias nobres, por mais talentosos que fossem. Claro, Meurilit, que era diretora da escola, entendeu isso. Esta seção das regras da escola nada mais era do que um princípio para garantir que os professores avaliassem todos os alunos igualmente, independentemente das suas origens, e para impedir a ocorrência de problemas entre os alunos. Meurilit era uma ex-aventureira de classe A. Com este princípio em vigor, ela tinha a capacidade de punir professores que aceitavam subornos de nobres para dar tratamento favorável aos seus filhos, estudantes de famílias nobres que forçavam estudantes que eram plebeus a aderir ao seu partido, e as próprias famílias nobres, embora ela o fizesse. Não punir diretamente os pais dos alunos, pois isso ia além da autoridade do diretor da escola. No entanto, havia zonas cinzentas em todas as partes das regras e áreas que não eram pretas, mas também não podiam ser descritas como brancas. Olha, é Elizabeth Sama, um estudante sussurrou para o estudante que caminhava ao lado dele. Uma garota com cabelos dourados amarrados em rabos de cavalo de cada lado da cabeça passou, com outros 6 estudantes seguindo atrás dela. Agindo como uma princesa, como sempre, com seus lacaios a seguindo sem pensar, disse outro aluno. Ela não estava agindo como uma princesa, seu idiota, ela é uma princesa. Ela é a filha mais nova do duque anterior do ducado de Sauron. Eu sei que. Mas os rumores dizem que ela é uma filha ilegítima que não é reconhecida pela família, não é? Eu te disse, isso são apenas rumores. Dado que ela tem direito de sucessão, ela é uma princesa do Ducado de Sauron, não importa quem seja sua mãe. A escola preparatória para heróis permitiu que estudantes de famílias nobres usassem seus ativos financeiros e conexões para recrutar outros estudantes para seus partidos. Os ativos e conexões financeiras eram de propriedade das famílias dos alunos, não eram habilidades possuídas pelos alunos. Contudo, não era realista eliminar todas as influências de famílias poderosas. Encontrar companheiros capazes para formar grupos era uma das habilidades que um aventureiro precisava. Os jovens homens e mulheres pobres morreriam rapidamente se tivessem demasiada integridade e orgulho, enquanto aqueles que fossem mais pragmáticos poderiam sobreviver escolhendo tornar-se seguidores de crianças de famílias nobres e adquirindo equipamento de alta qualidade para eles. Havia muita verdade neste conceito, e os aventureiros que se enquadravam na última categoria eram considerados mais sábios. Claro, também houve casos em que os seguidores de crianças de famílias nobres morreram rapidamente porque foram sacrificados como peões sem pensar 2 vezes, e aventureiros com orgulho e integridade sobreviveram devido aos fortes laços entre eles. No final, os ativos financeiros e as ligações pessoais eram apenas 2 critérios entre muitos. Era melhor que os aventureiros os considerassem, mas também considerassem habilidade e personalidade ao escolher companheiros para formar grupos. Não estava claro se Elizabeth Sauron e os seus seguidores tinham pensado tão longe, mas o seu partido era certamente grande. 7 pessoas, incluindo a própria princesa, em. Deve ser a maior festa da escola, certo? Mesmo que um deles seja apenas o ajudante da princesa, isso ainda é bastante impressionante, disse um dos estudantes. Todas as notas deles estão muito acima das nossas, inclusive a princesa e sua acompanhante, seu idiota. Os outros 4 também são bastante capazes, hein? Tem mais um agora? Ah, você está certo. Se bem me lembro, essa é uma das pessoas que mais se destacou entre os alunos que se matricularam durante o semestre da primavera. Havia também um grupo de estudantes sussurrando entre si nas proximidades. Eu me pergunto o que é que ela quer? O treinamento prático em Dungeon não é de hoje, não é? Não.
Ela deve estar aqui para convidar aquele que ela deseja. Sabe, isso faz parecer que ela vai convidá-lo para um encontro romântico. O que você fará se causar um mal-entendido com Alec Kun? O grupo de Elizabeth ignorou as garotas sussurrantes e parou quando encontraram o estudante que procuravam. Alex. Espero que você me dê uma resposta melhor hoje, disse Elizabeth em tom arrogante, com seus seguidores a reboque. Vocês são tão persistentes, suspirou o garoto chamado Alex. Alex era um menino de uma aldeia agrícola a alguma distância de Orbaum. Ele tinha um rosto com traços bem ordenados, mas de constituição mediana, ele certamente não parecia ser particularmente dotado de força física. No entanto, ele era um indivíduo promissor que, como Elizabeth, alcançou resultados de primeira linha quando se matriculou no outono passado. Apesar de ser de uma vila agrícola sem dojo ou professores particulares de magia, ele era um usuário de esgrima e tiro com arco cujas habilidades eram reconhecidas pelos instrutores, e um usuário habilidoso de magia. Seus instrutores o descreveram como o já no mesmo nível dos mais capazes aventureiros da classe D, não, no nível de um aventureiro da classe C, um talento que só surge uma vez por década, não, uma vez um século. Assim, havia rumores de que ele possuía alguma habilidade única ou a proteção divina de um deus, e o tipo de habilidade possuída por heróis lendários, ou a proteção divina de um grande deus, que tornava mais fácil adquirir e melhorar habilidades relacionadas ao combate, habilidades relacionadas à magia, ou ambas. Mas esses rumores estavam apenas parcialmente corretos. Ele possuía uma habilidade única, mas não do tipo que os rumores falavam. Desculpe, mas não importa quantas vezes você se aproxime de mim, não tenho nenhuma intenção de me juntar a você. E eu já formei um partido. Tente outra pessoa, disse Alex. Ele estava olhando para Elizabeth com um olhar exasperado e os olhos demoníacos da grande avaliação, uma versão superior da habilidade olhos demoníacos da avaliação. Os olhos demoníacos da grande avaliação mostraram a Alex os detalhes das habilidades. Quanta experiência era necessária para ganhar ou aumentar o nível de uma habilidade? Ele usou essa habilidade para aumentar os níveis de suas habilidades desde tenra idade. Ele podia olhar para seu próprio reflexo em um balde d'água para verificar seu próprio status em detalhes, e usou essa informação para descobrir maneiras eficazes de praticar o esgrima e o tiro com arco por conta própria. Quanto à magia, ele demorou muito para aprender a concentrar mana usando um livro que estava na casa do líder de sua aldeia, mas agora ele era capaz de usar a magia dos atributos. Ele podia olhar para animais selvagens para ver seus status e caçava os mais fracos para aumentar seus níveis. Ao trazer os despojos de sua caça de volta para sua aldeia e construir uma reputação, ele convenceu os adultos da aldeia a deixá-lo frequentar a escola preparatória para heróis, com o objetivo de se tornar um aventureiro classe S. Assim, ele selecionou cuidadosamente seus companheiros usando seus olhos demoníacos de grande avaliação. Ele encontrou pessoas com talento latente e habilidades únicas que lhes permitiriam se tornar ainda mais proficientes com a espada ou com a magia do que ele, os ajudaram a despertar seus talentos e ganharam sua confiança. É claro que ele não escolheu seus companheiros apenas com base no talento deles, ele havia considerado se eles tinham personalidades confiáveis. Um era um amigo de infância de sua própria aldeia, o outro era um amigo que conheceu nesta escola e o outro era um escravo que ele havia comprado reduzindo suas já escassas despesas de subsistência. Ninguém prestou atenção neles até que Alex os escolheu para serem membros de seu partido. Mas agora que seus talentos adormecidos foram despertados por Alex e seus olhos demoníacos de grande avaliação, todos tinham certeza de que eles, como Alex, um dia se tornariam aventureiros renomados. A escrava que Alex havia comprado não era estudante desta escola, mas os escravos eram considerados propriedade de seus proprietários. Ela teve permissão para participar de sessões de treinamento prático e os outros alunos a conheciam. Do ponto de vista de Alex, Elizabeth e seu grupo ficaram muito aquém dos padrões que ele tinha para seus companheiros. Ele já havia verificado os status dela e de seus 5 lacaios inúmeras vezes, e mesmo quando considerou seu potencial futuro, eles eram menos do que ele procurava.
Não é como se eles não tivessem talento algum, mas isso simplesmente não é. A própria Elizabeth estava entre os 5 alunos mais capazes desta escola. Ela era consideravelmente habilidosa com a espada e com a magia, ou se ela quisesse ser uma aventureira classe D ou uma cavaleira, ela já estava pronta. Mas os olhos demoníacos da grande avaliação disseram a Alex que ela precisaria de muito tempo para alcançar o próximo nível. Parecia que ela já havia esbarrado em um obstáculo em seu desenvolvimento. Pelo que Alex sabia, se ela continuasse a colocar todos os seus esforços sem ceder, provavelmente seria capaz de alcançar a classe C, mas não estava claro se algum dia alcançaria a classe B, e a classe A estava completamente fora de questão. Da pergunta para ela. Seus lacaios eram ainda piores que isso. A atendente de Elizabeth já era significativamente menos capaz do que ela, e a menina anã e os 3 alunos do sexo masculino eram quase iguais aos alunos médios desta escola, ou até mesmo abaixo da média. Claro, eles não possuíam nenhuma habilidade única. Mesmo que Alex se juntasse a eles, não havia talento para ajudá-los a despertar. Foi por isso que ele recusou a oferta de Elizabeth, mas parecia que Elizabeth, que não tinha percebido que Alex já a havia descartado, não pretendia desistir. Você não precisa se preocupar com coisas assim. Todos os seus companheiros podem simplesmente se juntar à minha festa, disse Elizabeth. Isso daria 10 de nós. E um dos membros do meu partido é um escravo. Você não se importa? Qual é o problema de ter 10 pessoas, ou até mais? Não há limite de quantos membros um partido pode ter. E o que é importante para os aventureiros não é de onde eles vieram, mas suas habilidades. Pela primeira vez, a opinião que Alex tinha dela melhorou. Como ela disse, não havia limite para o número de membros que um partido poderia ter. A guilda recomendou algo em torno de 5 membros, com um mínimo de 3. Ainda assim, embora fosse raro os partidos terem 10 ou mais membros, não era inédito. E a outra coisa que Elizabeth disse foi que a origem de um aventureiro não tinha importância. No entanto, muitos estudantes nobres da escola preparatória para heróis consideravam os escravos com desprezo. Os escravos não eram estudantes, por isso não era contra as regras discriminá-los, e embora houvesse limites para isso, pois causar-lhes danos reais seria tratado como danificar a propriedade de outro estudante. Mas não creio que todos concordariam, pensou Alex. Atrás de Elizabeth, suas companheiras pareciam indiferentes, mas seus 3 companheiros pareciam insatisfeitos. Bem, eles já estavam insatisfeitos com o fato de Elizabeth estar tão obcecada por Alex, então o problema com o escravo provavelmente era apenas uma cereja no topo. Desculpe, mas já estou de olho em outra pessoa para se juntar à minha festa, disse Alex. E com isso, ele passou por Elizabeth e seu grupo, e mais isso parecia impossível, então ele se virou para usar outro corredor. O candidato que Alex queria convidar para se juntar ao seu partido era o grande recém-chegado que mostrou resultados notáveis no recente exame de admissão da primavera, Paulina Zacart. Na verdade, ele ainda não a tinha visto, então não tinha visto o status dela, mas suspeitava que a habilidade atual dela seria equivalente à dele, mesmo que os rumores fossem extremamente exagerados. Dado que ela usava o nome do campeão caído Zacart como sobrenome, e que ela era filha adotiva da condessa honorária Darcia do Ducado de Alcrim, levá-la para seu grupo representaria o risco de problemas com a igreja e com nobres. Mas era possível que ela tivesse tanto potencial que valesse a pena correr esse risco. Primeiro, ele queria verificar o status dela para ver se era esse o caso ou não. Se Elizabeth e seu grupo não estivessem em seu caminho, Alex provavelmente teria tentado ir em direção à sala de aula dos alunos matriculados no semestre da primavera. Mas posso oferecer tudo o que você precisar. Isso ainda não é suficiente para você? Elizabeth o chamou. Alex congelou. Alex era habilidoso e tinha companheiros competentes, mas havia de fato outra coisa de que ele precisava, e dinheiro.
Não importa o quanto ele aumentasse seus valores de atributos e níveis de habilidade, equipamentos de alta qualidade eram necessários para se manter no topo como aventureiro, bem como itens mágicos e consumíveis como poções. Claro, era possível para ele ganhar o dinheiro de que precisava. Se ele quisesse se tornar um aventureiro classe S, então ele precisaria fazer isso. Mas Alex e seus companheiros eram menores de idade e ainda eram apenas estudantes. Havia opções limitadas disponíveis para eles ganharem dinheiro. E mesmo que Alex tenha sido informado de que ele era tão capaz quanto um aventureiro da classe C, ele avaliou suas próprias habilidades como estando em algum lugar entre a classe D superior e a classe C inferior. Ele e seus companheiros não tinham experiência em lutar contra inimigos poderosos de rank 5 ou superior, ele sabia que eles não conseguiriam ganhar imediatamente grandes somas de dinheiro. O método comum seria ganhar dinheiro enquanto ganhavam mais experiência, mas se conseguissem um bom equipamento agora, seria possível que conseguissem realizar grandes coisas imediatamente após se formarem. Mas sem sequer se virar, Alex rejeitou a oferta de Elizabeth. Não, você não pode me oferecer nada, disse ele, e começou a andar novamente. Ele já sabia quem era Elizabeth. Elizabeth era a filha mais nova do duque anterior do Ducado de Sauron, e sua mãe era alguém que ele nomeou como amante oficial poucos dias antes da invasão do Império Amid. Esta mulher era a filha mais velha de uma família de cavaleiros, então Elizabeth não era tecnicamente uma filha ilegítima, mas aqueles ao seu redor a tratavam como se fosse. E ela já havia sido esmagada em uma luta tola pela sucessão por Rudel, que agora era o duque do Ducado de Sauron, e os nobres que a apoiaram estavam prestes a isolá-la completamente. A única razão pela qual ela estava nesta escola de aventureiros era porque ela precisava aumentar seu próprio valor tornando-se conhecida como aventureira. Era provável que qualquer nobre que a apoiasse tivesse exigido que ela frequentasse a escola e ganhasse o prêmio de excelência como condição para seu apoio contínuo. Este prêmio foi concedido pela diretora Meurilita a uma aluna que ela reconheceu como excepcional. Mas Elizabeth e seu grupo não tinham a capacidade de ganhar esse prêmio, e ela estava bem ciente disso, e foi por isso que ela estava teimosamente tentando recrutar Alex. Alex havia pegado alunos completamente medianos e instantaneamente os transformado em indivíduos promissores com notas excelentes, e Elizabeth esperava que ele fizesse o mesmo por ela e seu grupo. Com uma formação como essa, há um limite para o quanto ela pode fazer por mim. Na verdade, será problemático se eu me envolver com ela e não que eu não tenha pena dela, pensou Alex com um suspiro. A pessoa que lhe vendeu as informações sobre Elizabeth era alguém que trabalhava para um certo nobre que não desejava que Elizabeth ganhasse o poder. Quando ele chegou longe o suficiente para não poder mais ouvir os insultos que os lacaios de Elizabeth lançavam em suas costas, um garoto alto e esguio correu até ele. Ei, Alex! Tem certeza de que isso foi sensato? Ele perguntou. O nome desse menino era Robin. Ele era um estudante um ano mais velho que Alex e um dos companheiros de Alex. Ele originalmente queria ser um escudeiro, mas era irremediavelmente deficiente em talento para a técnica de escudo, e Alex tinha visto nele uma habilidade única latente chamada dom natural, lanças de empunhadura dupla. Agora, em vez de usar um escudo e um machado, ele se destacava como um usuário de lança em comum que empunhava duas lanças. Está bem. Você sabe sobre as circunstâncias de Elizabeth, certo? E estou mais interessado em ver os recém-chegados que os rumores mencionam, disse Alex. Sim, eu sei, disse Robin. Você vai convidá-los para se juntar a nós se eles forem tão habilidosos e talentosos quanto dizem os rumores, certo? É exatamente por isso que estou perguntando se isso foi sensato. Alex lançou-lhe um olhar perplexo. O que a recusa da oferta de Elizabeth e seu grupo de 6 pessoas tem a ver com a recém-chegada, Palvina Zakhart? Robin deu um suspiro exasperado. O grupo de 7 pessoas de Elizabeth inclui o Dampir, que é o irmão mais velho de Palvina Zakhart. Você está falando sério? Estou falando sério. Há apenas um aluno nesta escola com cabelos brancos e olhos de cores diferentes. Esses caras.
quando eles adicionaram um novo membro do grupo. Supondo que seria o mesmo convite de sempre, Alex nem olhou para os lacaios de Elizabeth, muito menos verificou seus status. Ele não prestou atenção em Vandaliel, que permaneceu em silêncio, sua presença fraca. Então, e como ele estava? Você notou Vandaliel Zackart lá, certo? Alex disse, pressionando a palma da mão contra a testa. Ele não imaginava que o irmão mais velho da garota que pretendia recrutar se juntaria ao grupo que ele vinha rejeitando. Ele só podia esperar não ter causado uma impressão tão terrível. Ele rezou para que não tivesse feito isso, mas parecia que não havia nenhum Deus que respondesse às suas orações. Ele ficou em silêncio e apenas olhando para você. Ele nem estava piscando. Seus olhos estavam apenas abertos e fixos. Não sei porquê, mas me deu arrepios, disse Robin. Ao ouvir essa resposta, Alex enterrou o rosto nas mãos. Pouco tempo antes de Elizabeth abordar Alex para convidá-lo para se juntar à sua festa, Vandaliel estava almoçando no canto de uma sala de aula vazia. Suponho que uma vida escolar agradável sempre foi impossível para alguém como eu, ele suspirou. Agora que era aluno da escola preparatória para heróis, Vandaliel estava sozinho, como se tivesse se afastado de todos. Tendo sido colocado em uma turma diferente da de Palvina, ele se esforçou ao máximo para fazer novos amigos e encontrar pessoas com quem formar grupos para o treinamento prático da escola. Mas seus colegas claramente o evitavam, e o professor também não o havia verificado, então ele era a única pessoa da turma que se encontrava sozinha. Isso tinha algo a ver com o fato de que os nobres de Orbaum Central tentaram fazer com que os filhos dos nobres que estavam no bolso se aproximassem de Vandaliel. Vandaliel estava na turma dos alunos que não obtiveram resultados excelentes no vestibular. Aqueles que mal haviam passado para aqueles que estavam na média estavam nesta classe. Havia estudantes de famílias nobres nesta classe também, mas nenhum deles eram estudantes que estavam diretamente sob a influência dos nobres da Central de Orbaum. Esses alunos estavam na turma daqueles que obtiveram resultados de primeira classe, turma onde estava Palvina. Os colegas de Vandaliel de famílias nobres foram avisados por seus pais que o estudante chamado Vandaliel Zackart seria abordado por outros estudantes sob as ordens de certas pessoas poderosas, então eles não deveriam se envolver com ele. Assim, eles estavam mantendo distância dele. Vandaliel também foi culpado por esconder demais suas verdadeiras habilidades. Dados os resultados do exame de admissão, os alunos não fariam fila para formar festas com ele, mas também não eram tão terríveis a ponto de ele não conseguir formar uma festa. Porém, em sua autoapresentação que ele fez no primeiro dia de aula, sou proficiente em magia sem atributos, técnica de combate desarmado, técnica de arremesso e técnica de cajado. Também sou domador e tenho familiares comigo, disse ele. Isso foi um problema. Vandaliel simplesmente falou honestamente sobre seus pontos fortes na medida do possível, mas os estudantes encararam isso de forma diferente. Magia sem atributos era geralmente desprezada, pois era considerada um tipo de magia aprendida para praticar a magia dos atributos. Na verdade, não tinha muitos feitiços diferentes, e os feitiços que existiam tinham efeitos simples. Sem uma grande quantidade de mana e a habilidade para controlá-la, seria difícil ascender apenas com magia sem atributos. Vandaliel afirmando que ele era proficiente em magia sem atributos equivalia a dizer que ele era ainda menos habilidoso do que com a magia dos atributos. Não importa quanto controle ele tivesse sobre sua mana, ninguém esperava muito dele como mago. Quanto à técnica de combate desarmado e técnica de arremesso, Vandaliel ouviu de Kazin e dos outros que ele fez amizade no Ducado Arkner há vários anos e que eram habilidades impopulares entre os aventureiros. Os monstros superavam os humanos em força física, seria necessário um número incontável de vidas para se tornar proficiente em lutar contra eles com nada além de seus próprios corpos que tinham alcance limitado. Quanto à técnica de arremesso, ela usava projéteis cujo alcance era mais limitado do que as flechas, mas muitas vezes eram mais caros e volumosos. Era difícil de usar com as habilidades e finanças de um aventureiro novato.
Vandalieu estava ciente dessas coisas, então ele também apelou para sua habilidade em técnica de cajado e suas habilidades como domador. Sua técnica de pessoal não era de um nível particularmente alto, mas era mais que suficiente para suas necessidades como estudante. E ele pensou que seus familiares domesticados se juntando a eles na batalha atrairiam os outros estudantes. Mas, na realidade, os aventureiros consideravam a técnica de cajado nada mais do que um meio de autodefesa para os magos. Um guerreiro normalmente usaria uma lança, clava ou machado. Não havia guerreiros na linha de frente que lutassem contra monstros usando um bastão sem lâmina ou peça especializada para atacar como arma principal. Assim, esta habilidade foi tratada como um método de autodefesa para os magos ganharem algum tempo para terminar de lançar feitiços quando seus inimigos chegassem muito perto. E os familiares de Vandalieu eram conhecidos como o misterioso monstro tipo Planta-Peisen, sobre quem rumores se espalhavam por Orbaume, e os mortos-vivos que ele havia domesticado na mansão amaldiçoada. Como domador, domesticar tais monstros foi uma conquista incrível. Mas os estudantes não tinham certeza se poderiam realmente confiar nesses monstros durante o treinamento prático, que era extremamente semelhante às batalhas reais. E os monstros apenas obedeciam aos seus domadores, eles não obedeceram aos companheiros de seus domadores. Vandalieu também mencionou suas habilidades físicas excepcionais que possuía por ser um Dhampir, mas ele fez um trabalho muito bom em se conter durante o exame de admissão. Assim, os outros estudantes concluíram que Vandalieu era um estudante decepcionante, que só podia usar magia sem atributos e nem sequer podia ser confiável para lutar na linha de frente, apesar de sua força física. Além disso, seus colegas que não eram de famílias nobres desconfiavam do fato de ele ter o sobrenome Mzakarto e do fato de sua mãe ser uma elfa negra, uma raça que nem sempre se tornava nobre honorária. Eles estavam cautelosos com os problemas potenciais que poderiam surgir ao se envolverem com ele, então mantiveram os olhos nele à distância. Os professores também não estavam fazendo nenhum esforço para melhorar esta situação. O objetivo desta escola não era ensinar trabalhos escolares a meninos e meninas adolescentes. Era para treiná-los para se tornarem aventureiros que pudessem sobreviver a batalhas até a morte. Os professores impediriam o bullying extremo e os conflitos entre os alunos quando ficassem fora de controle, mas, caso contrário, não interfeririam proativamente. Assim, Vandalieu estava agora almoçando sozinho enquanto era consolado por Chipuras e Daroak, os fantasmas de atributo luz que eram vampiros quando estavam vivos. Não é nada para se preocupar, Vandalieu-sama. Você nos tem, não é? Disse Chipuras. Acredito que esses humanos de classe baixa não são dignos de acompanhá-lo, de qualquer forma, disse Daroak. Suponho que você esteja certo, disse Vandalieu, sentindo-se melhor ao começar a comer novamente. De fato. Esses humanos não são dignos de acompanhar você, Vandalieu-sama. Somente seus servos e nós, mortos-vivos, somos dignos. Daroak gritou animadamente. Daroak, eu estava concordando com Chipuras, disse Vandalieu. Mas estou feliz que você se sinta assim. Obrigado. Daroak riu. Estou grato e encantado. Mesmo enquanto ele estava tendo essa conversa, ele também estava se concentrando nos espíritos ao seu redor, assim como em meio nos outros em seus mundos internos, na tentativa de se distrair de sua vida escolar solitária. Ele frequentava esta escola de aventureiros apenas como uma desculpa para estar em Orbaume e para convidar alunos e professores a se juntarem a ele, caso estivessem sob sua orientação. Ele só precisava se concentrar nisso. Mais tarde, os alunos seriam autorizados a formar grupos para treinamento prático também com alunos de outras turmas, não apenas com os seus. Vandalieu só precisava esperar até então. Ele já havia abandonado inconscientemente a ideia de continuar se esforçando para ser amigo dos alunos de sua turma. Ninguém havia notado isso, e nem o próprio Vandalieu, nem Darcia ou qualquer um de seus outros companheiros, mas ele não tinha ideia de como eliminar a distância entre ele e os outros. Ele não fez um único amigo na Terra, ele não tinha estado perto de ninguém.
E em Orid e Lambda, espíritos, seres com conexão com o atributo morte, e aqueles que foram guiados por ele se aproximaram dele e se tornaram seus companheiros por conta própria. Assim, ele não conhecia nada além dos conceitos mais simples de se aproximar de alguém que não se aproximava dele. E foi exatamente por isso que Elizabeth, coincidentemente, conseguiu que ele se juntasse ao seu grupo. Disse Vandaliel, percebendo passos. A porta da sala de aula se abriu de repente e vários alunos entraram. Minha senhora, você vai tentar convidar essa pessoa novamente hoje? Claro que sou. Não imagino que terei sucesso, mas os novos alunos chegaram, e se eu não divulgar que estou de olho no Alex, a festa dele pode ficar ainda maior, e será ainda mais difícil para que ele se junte a nós. Foi Elizabeth Sauron e seus seguidores. Sem perceber que Vandaliel estava no canto da sala, eles iniciaram uma reunião para bolar uma estratégia para que Alex aceitasse o convite de Elizabeth. Quão arrogante é um mero plebeu recusar o convite de Elizabeth Sama repetidamente. Elizabeth Sama, há um comerciante com quem minha família se dá bem. Que tal eu ordenar a esse comerciante que encurrale a família de Alex com muitas dívidas? Eu vejo. Não importa o quão obstinado ele seja, ele não teria escolha senão aceitar se sua família fosse feita refém. Ao ouvir a estratégia sugerida pelos estudantes do sexo masculino e incapaz de ignorar os resultados desastrosos que ela traria, Vandaliel abordou-os para dizer alguma coisa. Ele não sabia quem era esse aluno chamado Alex, mas sentiu que seria muito cruel não fazer nada a respeito. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa. Absolutamente não. Elizabeth disse aos meninos, repreendendo-os e mudando o rumo da conversa. Se algum dia for descoberto, seremos nós que seremos expulsos, e mesmo que Alex se juntasse a nós como resultado de tal plano, ele ficaria ressentido conosco. Estou sempre dizendo a você, não estou? Devemos ser muito específicos com os métodos que escolhemos. Eu não esperaria nada menos de você, minha senhora. Disse uma das meninas, e a atendente de Elizabeth. Maelia Chan e eu concordamos que não devemos quebrar as regras da escola, mas será impossível recrutá-lo nesse ritmo, não é? Disse a outra garota, uma anã. A atendente de Elizabeth, Maelia, ficou profundamente impressionada com sua integridade, mas a menina anã parecia acreditar que os métodos atuais de Elizabeth não eram suficientes. Até Elizabeth começou a pensar que continuar com isso não teria sentido, já que ela já havia sido recusada inúmeras vezes. Você tem uma ideia razoável, Zona. Mas 2 companheiros de Alex também recusaram minha oferta, e o outro é um escravo, então não há como convidá-la. Então que tal tentar seduzi-lo? Sugeriu a garota anã chamada Zona. Você realmente acha que ele cairia nessa? Ele olha para nós da mesma forma que olha para os meninos. E eu acabei de dizer que devemos ser exigentes com nossos métodos, não foi? Disse Elizabeth, olhando para ela. Desculpe, disse Zona, recuando de brincadeira e parando diagonalmente na frente de Vandaliel. Mas este é o melhor momento para isso. Pessoal, este será nosso último convite para Alex, declarou Elizabeth. Seus seguidores ficaram surpresos e Vandaliel ficou congelado no lugar, tendo perdido a oportunidade de tornar sua presença conhecida. Mas Elizabeth Sama, Alex pode ser de grande utilidade para nós. Se o usarmos, não seria impossível nos formarmos entre os primeiros da turma. Disse Maelia. Como as outras escolas de aventureiros, alguém poderia se formar na escola preparatória para heróis assim que concluísse cursos suficientes. Mas se as notas excepcionais de um aluno fossem reconhecidas por Meurilit, a diretora, ela lhes entregaria um prêmio e enviaria uma carta de recomendação ao governo do reino de Orbaume. Com o tempo, os estudantes começaram a referir-se àqueles que receberam este prêmio como os recebedores do prêmio de excelência e os melhores graduados. Este prêmio era o objetivo de muitos estudantes, não apenas de Elizabeth e seus seguidores. Embora Vandaliel não estivesse particularmente interessado nele, ele sentiu que o usar não era uma boa palavra para usar.
É verdade que com a habilidade única que Alex certamente possui, que lhe permite despertar talentos nos outros, certamente poderemos ganhar o prêmio de excelência, disse Elizabeth. Então é assim, pensou Vandaliel, virando-se para voltar ao seu canto da sala de aula. Mas com todos nós reunidos aqui nesta sala de aula, deveríamos conseguir ganhar o prêmio mesmo sem a ajuda dele. Não é mesmo? Vandaliel congelou. A afirmação de que eles poderiam ganhar o prêmio sem esse aluno chamado Alex e o fato de tê-lo convidado para se juntar a eles tantas vezes se contradiziam, mas essa contradição não foi a razão pela qual Vandaliel congelou. Foi porque ele cometeu um mal-entendido. Todos nós reunidos aqui nesta sala de aula. Em outras palavras, isso me inclui. Aliás, Elizabeth e seus seguidores ainda não tinham notado Vandaliel, cuja presença era mais tênue que o ar. Mas Vandaliel não percebeu que não havia sido notado. Então, ela percebeu que pode ganhar o prêmio de excelência com Vandaliel-sama. Parece que para um humano, essa garota tem olho para as pessoas, disse Daroak com os braços cruzados. Berker soltou uma risada maníaca e depois começou a cantar. O poder da unidade, amizade reconfortante. Eu sempre me sentiria mal quando visse isso no passado. Quieto, vocês dois, disse Chipuras, que tinha um mau pressentimento sobre isso. Vandaliel-sama, não sei o que você está pensando, mas acredito que houve um mal-entendido, ele disse, tentando desesperadamente impedir Vandaliel. Quer consigamos convidá-lo para se juntar a nós ou não, vamos todos fazer o nosso melhor juntos, disse Elizabeth, estendendo uma das mãos na frente dela. Sim, os outros disseram, formando um círculo e colocando as mãos em cima das dela. Mas nenhum deles parecia muito convencido com suas palavras, exceto seu acompanhante. A Anã parecia um pouco exasperado e os três meninos pareciam concordar com qualquer coisa que ela dissesse. E no final? Sim, disse outra voz, e um menino com olhos que lembravam os de um peixe morto acrescentou sua própria mão à pilha. Elizabeth e seus companheiros, que não notaram a presença de Vandaliel, congelaram com os olhos bem abertos. Todos os seis olharam para ele como se quisessem perguntar: quem diabos é você? Mas, apesar de sua surpresa, Elizabeth viu a lancheira e o cantil de água atrás dele e percebeu que ele estava almoçando sozinho nesta sala de aula desde antes de eles entrarem. Temos um companheiro novo e confiável conosco agora, então vamos para a sala de aula de Alex agora, ela disse, fingindo que estava ciente da presença de Vandaliel o tempo todo. Elizabeth sempre agiu com confiança, mas também tinha um lado covarde e tímido. Sua declaração de que eles ficariam bem mesmo se não convidassem Alex para se juntar a eles também foi apenas para exibição, fornecendo uma desculpa para ela parar de estender seu convite a Alex, pois ela tinha medo de que seus seguidores a abandonassem se Alex continuasse rejeitá-la repetidamente. Ela tinha o péssimo hábito de parecer maior e tentar desesperadamente esconder seus próprios erros, até mesmo erros que não faziam sentido esconder. Sim, disseram seus seguidores. Eles ficaram surpresos ao perceber que Vandaliel estava lá, mas Elizabeth parecia estar ciente dele, então nenhum deles se opôs. Quando Elizabeth se afastou, eles começaram a se mover também para não serem deixados para trás. E assim, Vandaliel, que havia se tornado um dos lacaios de Elizabeth e ou melhor, companheiros, encantado por ter escapado de sua solidão, seguiu atrás deles. Esses foram os acontecimentos que levaram ao presente, mas Elizabeth ficou um pouco aliviada. Os meninos entre os seguidores de Elizabeth ficaram furiosos. Que plebeu insolente! Dizendo que não podemos oferecer nada a ele. Se estivéssemos em qualquer outro lugar, eu o jogaria em uma cela por seu comportamento desrespeitoso. É por isso que odeio os camponeses que não conhecem o seu lugar. Não precisamos da ajuda daquela escória de origem inferior, Elizabeth-sama. É exatamente como você disse. Mas, apesar dos insultos a Alex, os ombros de Elizabeth ficaram um pouco mais leves ao saber que esta seria a última vez que ele a rejeitaria na frente deles. Eu não me importo mais com ele.
Vamos nos concentrar em fazê-lo se arrepender de ter recusado nosso convite, disse Elizabeth, dando a si mesma um pouco de liberdade enquanto apaziguava os meninos. Enquanto isso, atrás dela, Zona falava com Vandaliel. Ei você! O que você está pensando? Ela perguntou. Você não falou uma palavra. Não, é só, estou pensando a mesma coisa que ela, respondeu Vandaliel. Vandaliel não conhecia os rumores sobre Alex ou o que as pessoas diziam sobre ele. Mas ele não gostou muito da atitude de Alex. Alex havia descartado Vandaliel sem sequer olhar para ele. Com toda a honestidade, também havia um grande problema com as atitudes dos três meninos, mas mesmo levando isso em consideração, a atitude de Alex ainda era desagradável. Vandaliel estava ciente de que seus sentimentos sobre o assunto foram influenciados pelo ambiente escolar que desencadeou seu trauma e sua impressão favorável de Elizabeth. Assim, ele não pretendia fazer nada com Alex. Ele não iria prejudicá-lo diretamente, é claro, mas também se absteria de interferir em seu treinamento prático ou de fazer sua família como refém. Ele nem sequer iria assediá-lo ou falar mal dele pelas costas. Então, acho que quero fazer um pouco de esforço, disse Vandaliel. Tudo o que ele faria era colocar um pouquinho de esforço em sua vida escolar. É claro que, independentemente de eu ter me esforçado ou não, aquele aluno chamado Alex se matriculou em um horário diferente, então não poderei influenciar diretamente a competição entre ele e Elizabeth Sam pelo prêmio de excelência, pensou ele. Só um pouco. Você é tão estranho. Você sabe que acabei de notar, mas a cor dos seus olhos e do seu cabelo. Será que você é Vandaliel Zackart? Zona perguntou. Sim, sinto muito pela apresentação tardia. Meu nome é Vandaliel Zackart, disse Vandaliel. É você mesmo? Elizabeth Sama? Os eventos deste dia causaram grandes ondas de choque para Dandoliv, Meurilitt e os nobres proeminentes de Orbão Central. Nome, Alex raça, humano idade, 13 anos título, nenhum trabalho, arqueiro mágico nível, 37 histórico de trabalho, aprendiz de caçador, aprendiz de mago, guerreiro, espadachim mágico habilidades passivas e músculos fortalecidos, e nível 1 resistência a veneno, e nível 1 habilidades ativas do armadilha, e nível 1 passos silenciosos, e nível 2 desmantelamento, nível 1 tiro com arco, e nível 4 culinária, e nível 1 esgrima, e nível 4 controle de mana, e nível 2 magia sem atributo, e nível 2 magia de atributo de luz, e nível 1 coordenação, e nível 2 técnica de luta mágica, e nível 1 habilidades únicas, olhos demoníacos de grande avaliação. Explicação da habilidade. Olhos demoníacos de grande avaliação. Uma habilidade única que é uma versão superior de um Demon Eyes of Appraisal. Ele permite ao usuário ver o status de qualquer pessoa ou criatura que ele olha, mas também mostra os detalhes de quanto progresso é necessário para aumentar os níveis de seus trabalhos e habilidades. Também mostra talentos latentes e habilidades únicas, que ainda não apareceram no status do alvo. Por exemplo, se alguém olhasse para um garoto que deseja ser um aventureiro com olhos demoníacos de avaliação, ele poderia ver seus valores de atributos e habilidades atuais, como a habilidade de esgrima com nível 1. Mas com olhos demoníacos de grande avaliação, eles viriam em detalhes quanto mais treinamento o garoto precisaria fazer para aumentar o nível de sua habilidade de esgrima de 1 para 2. Por exemplo, o garoto pode precisar de mais um ano se ele continuou o treinamento normal que fazia todos os dias. Se ele adicionasse batalhas práticas contra alguém de igual habilidade a esse treinamento, esse tempo poderia ser reduzido para meio ano. Se ele travasse batalhas reais uma vez por semana contra goblins e coelhos com chifres, então poderia ser reduzido para um mês. Esta habilidade permite ao usuário ver tais detalhes. Eles também veriam quanto progresso o garoto precisaria para adquirir habilidades que ele ainda não possui, e como habilidades relacionadas à magia ou outras habilidades relacionadas ao combate. Alex usou os efeitos desta habilidade para ver quais habilidades ele era adequado e encontrar métodos de treinamento eficientes para aumentar o nível de suas habilidades por conta própria.
Ele também usou esse mesmo método para encontrar habilidades e talentos únicos latentes em outras pessoas, e eles se juntaram a ele como companheiros. No entanto, como todas as habilidades relacionadas ao óleo do demônio, seu ponto fraco é que pode ser roubado por meio de transplante de olho. E por ser uma skill que depende da visão, o usuário deve manter o alvo dentro do seu campo de visão se quiser continuar lendo seu status. Finalmente, se a habilidade do usuário estiver muito abaixo da do alvo, ele só poderá ler partes do status do alvo ou, em alguns casos, nada dele.